De modo geral, os animes shoujo são o equivalente feminino dos animes shounen, ou seja, são produções que têm jovens garotas como seu principal público-alvo. No entanto, assim como acontece com certos shounen, muitas atrações desse tipo acabam chamando a atenção de pessoas de várias idades. Por conta disso, muitos animes dessa demografia acabaram se tornando grandes fenômenos, e algumas heroínas conseguiram ficar tão famosas quanto Goku e companhia. E claro, como as garotas amadurecem antes dos garotos, a maioria das obras do tipo abordam tópicos mais adultos. Sabendo disso, o Geek Ninja resolveu montar esta seleção para apresentar alguns animes shoujo que acabaram atingindo públicos muito maiores do que aqueles que eles foram feitos para atingir. Desse modo, você vai perceber o real valor das produções que costumam ser rotuladas como animes para meninas. Vamos conferir? Para abrir esta seleção com animes shoujo, resolvi citar logo de cara a lenda máxima, ou seja, o clássico Sailor Moon. Esse é um dos maiores animes dos anos 90 e sua protagonista, Usagi Tsukino, acabou se tornando uma das figuras mais conhecidas do mundo dos animes. De modo geral, a história foca nas aventuras da jovem Usagi, que acaba se encontrando com uma gata falante que a transforma em uma guerreira mágica destinada a salvar a Terra. E sim, a história é tão interessante que até ganhou uma versão remake em 2014. Vale a pena conferir. Como eu já destaquei, os melhores animes shoujo acabam apresentando histórias que têm uma pegada mais madura, e o ótimo Yona of the Dawn é uma prova disso. A obra conta a história da jovem Yona, que vive uma vida tranquila como a princesa de um reino, até seu pai ser assassinado. Por conta desse evento trágico, a princesa é forçada a abandonar sua vida luxuosa e começa a observar melhor a vida dos seus súditos. Daí, ela resolve assumir a responsabilidade de recuperar o trono e parte em uma busca de guerreiros capazes de ajudá-la a concluir essa missão. Ótima opção. Na minha visão, Skip Beat é um daqueles animes que mereciam ser muito mais conhecidos do que realmente são. A história começa com uma jovem que se dedica inteiramente ao sonho do seu amado e o ajuda a se transformar em uma das maiores celebridades do Japão, mas acaba sendo traída por ele. Em busca de vingança, a jovem começa a trabalhar em uma carreira própria, visando se tornar ainda mais famosa do que o traidor. Logicamente, a jornada rumo ao estrelato não é fácil, mas a garota se esforça muito e acaba encontrando pessoas incríveis e até um novo amor. Tecnicamente, My Little Monster é uma daquelas típicas comédias românticas na qual temos dois personagens que se encontram por acaso e começam a se aproximar aos poucos. E não, a atração não chega a ser clichê, pois seus personagens são muito bem construídos. Pois é, a jovem Shizuku é uma garota que só quer saber de estudar e tem uma personalidade fria e calculista, enquanto o jovem Haru sofre de uma ingenuidade acima da conta. Enfim, essa dupla acaba fazendo o ótimo My Little Monster merecer um lugar em qualquer lista dedicada a apresentar excelentes animes shoujo. Voltando a falar sobre animes antigos, temos aqui o lendário Cardcaptor Sakura, que marcou as memórias de muita gente no fim da década de 1990. A série conta a história da jovem Sakura, que abre um livro mágico por acidente e acaba sendo forçada a capturar todas as cartas que estavam em meio às páginas. Para poder completar sua missão, Sakura conta com o apoio de uma criatura mágica e de alguns aliados. Obviamente, à medida que a busca pelas cartas vai ficando mais intensa, novas histórias são apresentadas e a gente acaba ficando com mais vontade de conferir tudo até o fim. The World is Still Beautiful é outro anime que começa com uma premissa batida, mas evolui de uma forma muito interessante graças aos seus excelentes personagens. Nessa série acompanhamos uma jovem princesa chamada Nikki, que aceita um casamento arranjado só para proteger o seu povo. Contudo, assim que ela conhece o noivo, as coisas saem do controle e ele a manda para a cadeia. Depois, a relação entre os dois vai melhorando e eles constroem um laço bem interessante. Ainda assim, é a animosidade entre os dois que deixa a trama com um ar diferenciado. Para aqueles que pensam que os animes isekais são uma invenção recente, temos aqui o clássico Fushigi Yugi, The Mysterious Play. Esse anime começa com duas jovens que acabam sendo transportadas para um mundo alternativo que existe dentro de um livro mágico. E o curioso é que logo no início, uma das jovens consegue retornar para o seu mundo e começa a acompanhar as aventuras da amiga por meio da leitura do livro mágico. Depois, várias reviravoltas acontecem e acabamos tendo a chance de conferir o nascimento de alguns romances e certas intrigas. Muito bom! No ponto médio dessa seleção, com animes shoujo, resolvi posicionar o excelente Kami-sama Kiss. O anime começa com a protagonista Nanami sendo expulsa de casa por conta das dívidas de jogo que o pai contraiu no nome dela. Sim, a jovem se torna uma sem-teto, mas isso a faz ter um encontro com uma divindade.
Após alguns eventos, Nanami acaba se tornando uma espécie de deusa também, e as coisas evoluem de uma forma bem engraçada, mas também com uma boa dose de romance. No fim das contas, essa é uma daquelas atrações que deixam a gente com vontade de consumir um episódio atrás do outro. Como seu nome sugere, Ouran High School Host Club é um anime que foca em um host club que foi criado dentro de uma escola. De modo geral, 6 garotos montaram o clube para entreter garotas e acabaram recebendo uma convidada inesperada que gerou um enorme prejuízo. Após toda a confusão, a convidada foi forçada a agir como um garoto e trabalhar no host club, com vistas a pagar seu débito. Depois disso, temos situações típicas dos animes harem, pois a jovem começa a se tornar alvo das afeições dos membros do time de hosts. Não deixe de conferir essa série tão divertida. De forma resumida, Wolf Girl and the Black Prince foca na história de uma jovem que fingiu ter um namorado só para poder se enturmar com um grupo de garotas. E para sustentar a mentira, ela tirou fotos de um rapaz qualquer, mas depois descobriu que ele era o cara mais popular da escola. Sem ter muito a fazer, a jovem pede ao rapaz para fingir ser seu namorado, e ele até aceita, mas a condição é ela atuar como um bichinho de estimação. Com o acordo firmado, a gente começa a acompanhar uma história cheia de momentos engraçados e com uma boa dose de romance. Apresentando ideias típicas do gênero Mahou Shoujo, ou seja, produções shoujo com protagonistas dotadas de poderes mágicos, Shugo Chara fez tanto sucesso com sua primeira temporada que logo recebeu mais uma grande leva de episódios e vários produtos derivados. O anime conta a história de uma jovem que é muito popular, mas esconde o fato de ela ser bastante tímida. Por conta do desejo de revelar seu verdadeiro eu, ela acaba gerando 3 ovos de fada que dão vida a guardiões especiais. Com isso, as coisas acabam pendendo para um lado fantasioso e logo uma empresa maligna entra na jogada, fazendo a trama se movimentar de uma forma bem envolvente. A Sign of Affection é a produção mais recente desta seleção com anime shoujo e uma das mais emocionantes. A história gira ao redor da jovem Yuki, que é uma estudante universitária com problemas de audição. Apesar dessa limitação, a garota consegue viver uma vida boa e tem vários amigos. Então, a jovem conhece um rapaz chamado Itsuomi e logo uma paixão acaba nascendo. E o grande diferencial dessa história é que tudo é narrado pela protagonista do modo que ela compreende o mundo, ou seja, com todo o silêncio que marca os seus dias. Mesclando comédia com uma pitada de slice of life, Sabagebu Survive Game Club foca no dia a dia de um grupo de garotas que se dedicam a uma atividade bem curiosa. Isto é, elas fazem parte de um grupo de praticantes de Airsoft e estão sempre lutando pela sobrevivência em meio às partidas. Como não poderia deixar de ser, apesar do tom cômico que marca a produção, temos uma boa série de dramas e as personagens são tão cativantes que a gente acaba ficando com vontade de curtir todos os episódios de uma só vez. E só para constar, há alguns OVAs que expandem a história. Despontando como uma ótima opção para quem curte animes de vampiros, Vampire Knight se destaca por conseguir encaixar uma história romântica em um contexto dark fantasy, marcado por uma boa série de conspirações e episódios cheios de suspense. O anime foca na personagem Yuki, que tem uma dívida de gratidão com um vampiro. Essa garota estuda em uma escola na qual os alunos humanos aprendem durante o dia e os vampiros durante a noite. E é claro que as diferenças entre esses dois grupos de estudantes acabam apimentando as coisas. Para fechar esta seleção com anime shoujo, temos o excelente Snow White with the Red Hair. O título desse anime já é uma pista das características da protagonista, ou seja, uma Branca de Neve ruiva, e podemos dizer que a história pende bastante para o lado do romance e da fantasia. E o mais interessante desse anime é que a protagonista é uma mulher independente e talentosa, que acaba se metendo em confusões justamente por conta do cabelo vermelho. De forma resumida, a trama acaba envolvendo príncipes que se apaixonam pela jovem, mas ela tem sua própria vida para cuidar e não fica correndo atrás deles, o que os força a fazer isso. Como pôde perceber, o grupo dos animes shoujo conta com uma boa série de atrações interessantes e, apesar de a maioria delas pender para o lado do romance, as histórias variam bastante e acabam prendendo a nossa atenção por motivos distintos. Aliás, isso deixa claro que essa questão de tags de demografia pode acabar nos afastando de certas obras que merecem atenção. Obviamente, elas nos ajudam a segmentar as muitas opções que temos, mas não podemos deixá-las ser o único critério para a gente definir quais animes vamos assistir. Bem, se você curtiu a seleção, sugiro que não deixe de fazer a sua inscrição no canal, pois o Geek Ninja está preparando mais vídeos como este e você vai poder usar as nossas listas para descobrir outros produtos geek dignos de atenção. Até a próxima!